Você já se perguntou por que a escola mudou tanto? Por que hoje se fala tanto em inclusão, diversidade, tolerância e tão pouco em conteúdo, disciplina e excelência? O que está por trás da ideia de que todas as culturas são iguais? Não é exagero dizer, a sala de aula virou campo de batalha. E neste vídeo eu vou te mostrar, com base em documentos oficiais, como a educação foi instrumentalizada para algo muito maior do que ensinar. No capítulo 6 e 7 de Maquiavel, o Pedagogo, o Pascoal Bernardin, ele expõe como uma engenharia pedagógica baseada nas ideias de Antônio Gramsci, o intelectual comunista que trocou a guerra de fuzis pela guerra das palavras, como que ele está contribuindo para a deterioração da educação no Brasil. Você vai entender por que o multiculturalismo é mais do que um discurso bonitinho. Vai entender por que a escola virou um experimento psicológico. E por que a história está sendo reescrita diante dos nossos olhos e assistimos a essa história silenciosos. Fique comigo. Antônio Gramsci entendeu o que Lenin não entendeu. A conquista do poder duradouro não viria pelas armas, mas pela cultura. Ele propôs uma revolução silenciosa, feita nas instituições, especialmente na escola. Em vez de confronto direto, infiltração ideológica. Em vez de destruir o Estado por fora, corroê-lo por dentro. A escola, segundo Antônio Gramsci, deveria ser o novo púlpito revolucionário. Não bastava alfabetizar, era preciso formar consciências politizadas. E esse pensamento influenciou gerações de educadores, principalmente os que passaram a confundir educação com doutrinação. E Pascoal Bernardin, ele mostra que essa lógica foi absorvida pelas grandes instituições internacionais, OCDE, Unesco, Conselho da Europa. Documentos oficiais falam abertamente de uma revolução cultural. O objetivo não é ensinar, mas transformar. O professor deixa de ser mestre e vira agente político. O aluno deixa de ser estudante e vira militante. A sala de aula deixa de ser um lugar de saber e vira um laboratório ideológico. Tudo isso com aparência de progresso, de inclusão, cidadania global, mas no fundo trata-se de controle. Controle da linguagem, do pensamento, da memória. E você já viu que todas as culturas são iguais? Essa é a ideia central do multiculturalismo, promovido nos sistemas de ensino modernos em todas as escolas de hoje. Em teoria, parece bonito. Na prática, destrói os alicerces da civilização ocidental. E Pascoal Bernardin revela como a cultura francesa, por exemplo, passou a ser tratada como equivalente ou até inferior às culturas mais distantes, às tribalizadas, aquelas fragmentárias. Os documentos analisados no livro mostram uma clara intenção: apagar as hierarquias culturais. Qual o objetivo? Eliminar qualquer padrão, substituir o mérito por relativismo. Tradições que construíram universidades, ciência, filosofia, direito, essas tradições são niveladas com tradições baseadas na superstição ou no tribalismo. E quem contesta isso é rotulado como preconceituoso, racista, fascista, aqueles monte de istas. Gente, mas por trás desse discurso igualitário há um plano: destruir os pilares culturais que sustentam a liberdade individual, a responsabilidade, o dever. O multiculturalismo é vendido como inclusão, mas funciona como fragmentação. Ele dissolve identidades sólidas para criar uma massa amorfa, uma massa fácil de manipular. E a escola virou o canal oficial dessa engenharia.
Se o multiculturalismo realiza culturas, o interculturalismo vai além. Ele cria uma nova identidade cultural. Mas o que isso significa na prática? Significa formar um sujeito tipo globalizado, alguém sem raízes, sem história, sem vínculos profundos com sua terra, com a sua fé, com a sua família. Os documentos da OCDE e da Unesco defendem essa ideia com palavras bonitas como abertura, flexibilidade, tolerância, mas por trás desses termos o que se esconde é um projeto de desconstrução das identidades culturais sólidas. A escola passa a ensinar que não existe mais pátria, tradição, verdade objetiva. O ideal de cidadão nacional, com senso de pertencimento, valores herdados e responsabilidade moral, é substituído pelo cidadão do mundo. Um cidadão sem memória, sem fidelidade e, portanto, sem resistência. Esse processo é apresentado como avanço, progresso, paz. Porém, a pergunta permanece: quem define os valores dessa nova identidade? E mais, por que ela precisa substituir as identidades que já existem? A resposta está nos próprios documentos analisados por Bernardin. O objetivo não é promover diversidade real, mas criar um padrão único de pensamento e comportamento. É a padronização cultural em escala global. E para isso é preciso apagar o passado, relativizar as referências e moldar as novas gerações desde a infância. O aluno aprende a se adaptar, mas não a resistir. Aprende a aceitar tudo, mas não a questionar nada. No fim das contas, forma-se um sujeito domesticado, não por escolha, mas por falta de alternativas reais. Esse é o novo homem que se pretende formar. E a escola é o laboratório dessa transformação. Toda revolução precisa reescrever o passado. É isso que Pascoal Bernardin mostra ao analisar os documentos de instituições internacionais como a Unesco, a ONU, a OMS, a OCDE. Eles trabalham para substituir os livros tradicionais de histórias por manuais padronizados, manuais que não ensinam a pensar, mas a aceitar. A nova regra é simples. Só se conta o que serve ao projeto ideológico. Temas como paz, direitos humanos e tolerâncias viram filtros. Tudo o que não se encaixa neles é apagado. Conflitos antigos, melhor esquecer. Conquistas de civilização ocidental, relativizar ou acusar. O aluno deixa de conhecer a própria história e passa a ver o passado como fonte de culpa. O resultado é um estudante sem raízes, com vergonha de sua herança cultural. E quando alguém tem vergonha da própria origem, ele se torna fácil de moldar. Bernardin chama isso de mutilação psicológica. A história foi transformada em um instrumento de engenharia mental. Quanto menos o sujeito conhece seu passado, mais manipulável ele se torna no presente. Sem história, sem identidade. Sem identidade, sem resistência. George Orwell já havia previsto isso em 1984. Quando se controla a linguagem, se controla o pensamento. A nova língua, descrita por Orwell, é um vocabulário empobrecido, criado para impedir que certas ideias sejam formuladas. Bernardin mostra que esse processo já está em curso na educação. Veja como funciona. Primeiro, as palavras tradicionais são eliminadas dos livros. Depois, outras palavras são redefinidas com novos significados. Pai, mãe, pátria, verdade. Tudo isso vai sendo substituído por termos neutros, vazios, ideologizados. A verdade passa a ser vista como ofensa. A mentira é rebatizada de narrativa. Cada ano que passa, menos vocabulário, e menos vocabulário significa menos capacidade de pensar. O aluno passa a repetir frases feitas, mas ele não consegue mais fazer perguntas profundas.
Não é formação, é condicionamento, e quando não há palavras para discordar, discordar vira crime. A linguagem não é mais uma ponte para o conhecimento. É uma cerca que delimita o que pode ou não ser pensado. Pascoal Bernardin deixa isso claro. Isso tudo é planejado. Não se trata de erro ou acaso. É um projeto pedagógico global, educação multicultural, intercultural, educação para o desenvolvimento. Esses nomes técnicos encobrem o verdadeiro objetivo: dissolver a consciência nacional e pessoal. O plano é criar uma sociedade sem fronteiras, sem contrastes fortes, sem grandes conflitos, mas também sem grandes verdades. Para isso é necessário destruir a memória, apagar o vocabulário tradicional, reformular o ensino. O objetivo é uma nova humanidade, um tipo de sujeito que não tenha laços profundos, que seja fácil de adaptar, de instruir, de conduzir. Quem questiona esse processo é visto como retrógrado, negacionista, inimigo do progresso. Mas, na prática, o que está sendo implantado é uma guerra contra o real, uma guerra contra a identidade, a cultura e a liberdade. Se você chegou até aqui, sabe que isso tudo não é teoria da conspiração. São documentos oficiais, são decisões de instituições que atuam globalmente na educação. A escola está sendo usada para moldar consciências, não para formar mentes livres. O resultado está diante de nós. Jovens inseguros, sem raízes, repetidores de slogans. É hora de recuperar o verdadeiro papel da escola. Educar não é doutrinar. Educar é formar pessoas com capacidade de discernir, escolher e sustentar convicções. Liberdade exige raízes, e raízes se cultivam com história, linguagem, memória e coragem. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Compartilhe. Vamos ajudar o algoritmo a trabalhar? E comenta aqui embaixo. Ainda dá tempo de salvar a educação? Eu e a estagiária, que agradecemos o seu apoio ao tornar-se membro do canal, queremos saber a sua opinião. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, e aqui no canal o que importa é sempre falar a verdade. Eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!